Olá, está começando o Jornal da CUT, Central Única dos Trabalhadores. O mercado farmacêutico brasileiro é o 9º maior do mundo e o maior da América Latina. Porém, a indústria nacional passa por uma transformação graças aos efeitos da crise internacional. E para discutir as relações de trabalho no enfrentamento à crise, a FETKIM, em conjunto com a CNQ, realizou um seminário no dia 15 de agosto em São Paulo. Fiz um levantamento para subsidiar o debate desse seminário sobre onde estão localizados os estabelecimentos da indústria farmacêutica e farmoquímica no Brasil e onde estão os empregos desse setor. E como a evolução desses dados nos últimos 5 anos, de 2006 até 2010. Então a gente percebe que há uma diminuição do número de estabelecimentos no setor, em torno de 19%, 20%, e ao mesmo tempo o número de empregos cresce cerca de 11% no Brasil todo, o que indica que há uma concentração dos empregos nas grandes empresas, nas empresas com 500 ou mais trabalhadores. A indústria farmacêutica no Brasil, ela passa por um processo de transformações bastante acentuadas, né? Nos últimos anos se intensificou, com a quebra de patentes, com o aumento da presença dos medicamentos genéricos no mercado nacional. Hoje eles respondem por em torno de 20%, né? Então são quase 9 bilhões o faturamento anual desse segmento, com a tendência de crescimento, ao mesmo tempo em que cresce segmentos importantes como o setor de biotecnologia, né? Tende a ser um dos setores mais importantes da indústria farmacêutica dos próximos anos, que são as pesquisas em células vivas, e a necessidade das empresas de se adequarem a esse novo contexto, né? Então, nós temos um quadro hoje diferente dos anos anteriores, em que a indústria farmacêutica praticamente se pautava com processos de fusões, aquisições, incorporações, para a formação de acordos, né, entre os grandes grupos econômicos para atuar em determinadas áreas. E isso tem um impacto muito significativo no mundo do trabalho. No caso do Brasil, uma particularidade, porque as empresas reclamam muito do problema dos tributos. O Brasil, realmente, no caso de São Paulo, é um dos tributos mais altos em âmbito nacional. O ICMS aqui é 18%. As empresas alegam necessidade de se deslocar do estado de São Paulo em decorrência dos elevados tributos. Então, nós temos acompanhado um processo de migração da indústria farmacêutica para alguns estados brasileiros, Goiás, Paraná, e estamos preocupados com esse processo, porque queremos consolidar uma indústria nacional, claro, mas não pode ser, em momento nenhum, uma indústria nacional que a base de salários rebaixados e condições de trabalho indignas, que é o caso, por exemplo, de Anápolis e Goiás, em que o salário corresponde a quase 1/3 do salário de um trabalhador aqui de São Paulo. Então, entre essas e outras questões foram objeto de discussão desse nosso seminário. A ideia agora é que as atividades voltem para os sindicatos realizem os debates, aprofundemos elementos que foram problematizados aqui, que precisam de maior aprofundamento, maior compreensão nossa sobre como atuar, como o caso das patentes, a caso da própria da Anvisa, né, o prazo para reconhecimento de medicamentos. Nós precisamos ter propostas e posição política em relação a esses temas, né, para poder atuar e retomar, quem sabe, ainda este ano com um grande seminário nacional, aí sim um seminário convidando o governo, convidando os empresários para discutir o futuro da indústria farmacêutica. Na semana passada, a CNTE realizou em Brasília um seminário para discutir novos caminhos para a comunicação no movimento sindical. O uso das novas tecnologias, como as redes sociais, Facebook, YouTube, Twitter, dentre outros, foi demonstrado em oficinas que abordaram a importância dessas ferramentas como instrumento de difusão de informação. Veja a reportagem da TV CNTE. Nós percebemos que as entidades estão muito fragilizadas na sua comunicação. E nós também sabemos o poder que tem todas as redes sociais e todas as formas de comunicação. A CNTE objetiva dar essa oportunidade para que todos possam ter mais acesso às informações, às comunicações e às interações
tão necessárias nos dias de hoje? Eu acho que são dois grandes desafios. Um é a democratização da comunicação e garantir a comunicação com direito, por isso o Estado tem um papel e tem que regulamentar. Esse é um grande chavão, um grande desafio, e garantir liberdade de expressão para todos. O outro grande desafio é o movimento sindical entender que ele precisa investir em comunicação. Investir em comunicação significa criar mecanismo, significa ter profissionais qualificados, significa ter formação para os seus dirigentes, significa compreender qual é o papel da comunicação em mundo que nós estamos vivendo hoje, de convergência tecnológica e redes sociais, e dialogar com a nossa base. Recentemente, uma polêmica tomou conta das redes sociais. A marca de preservativos Prudence veiculou na internet uma propaganda cujo conteúdo ofensivo trata a mulher como objeto de estupro. Claramente, as informações demonstram machismo e tratam o estupro como algo comum, ao citar frases como tirar a roupa dela sem consentimento. A propaganda ganhou a indignação de milhares de pessoas no Facebook. A CUT repudiou essa propaganda, inclusive nós fizemos uma nota de repúdio, publicizamos não somente no nosso site da CUT, mas mandamos também para os espaços do governo e da própria mídia, onde nós consideramos um absurdo quando no Brasil a gente tenta avançar no combate à violência contra as mulheres, mas esse tipo de propaganda é uma violência às mulheres porque acaba estimulando o estupro no nosso país, porque se tu força uma mulher a ter relação sexual, e era isso que a propaganda dizia, que se tu forçava a mulher a ter uma relação sexual, tu perdia mais calorias que fosse uma relação consentida. Então essa é uma forma de fato estimular o estupro no nosso país, quando isso já é considerado crime no Brasil. A marca veiculou em seu site um comunicado que relata a retirada da propaganda do ar. A empresa não se isentou de responsabilidade e também admite que as frases causam dupla interpretação. Os números continuam alarmantes. Só em 2012, até agora, 27 pessoas morreram vítimas de assaltos em bancos no Brasil. 17,5% a mais do que no mesmo período do ano passado. A Contraficut apresentou na semana passada propostas aos bancos para enfrentar o crime e dar maior segurança a clientes e funcionários. Numa demonstração de desprezo pela população, os bancos não acolheram nenhuma proposta. Nós estamos muito preocupados com a questão da segurança nos bancos. Nós temos estatísticas, pesquisas que mostram um grande número de assaltos, sequestros, assim como um grande número de mortes em assaltos envolvendo bancos. Só neste primeiro semestre, 27 pessoas morreram em assaltos envolvendo bancos. Então nós queremos, nessa campanha salarial, conquistar melhorias para garantir melhores condições de segurança, tanto para bancários, como também para os vigilantes e os clientes. Eles não querem contratar mais segurança. Você tem mais segurança nos caixas eletrônicos. Eles não querem contratar mais caixa e não querem ter prejuízo com mais segurança. É ter mais segurança. Saidinha de banco, às vezes você vai tira um dinheiro, você não está, sei lá, está meio distraído. Quando você sai na porta do banco, os caras te enquadram, no meu caso me levou para o bar, trancou no banheiro, levaram R$3.000 meu. A segurança nos bancos é discriminatória. Negros, loiras e gente de bolsa não entra em banco. Eu já fui privada de entrar numa agência bancária, só faltou tirar a roupa íntima e não consegui entrar na agência. Eles queriam que eu deixasse a minha bolsa do lado de fora, num armário, onde a segurança do banco não atua naqueles armários. Então, quer dizer, se eu fosse roubada ali, eu não teria seguro dos meus pertences. Preferindo entrar na agência. A gente vai, faz o que tem que fazer, mas está sempre alerta, fica olhando dos lados, vê se tem alguém te observando. E para sair do banco é a mesma coisa, saiu do banco, fica atenta, ver se alguém saiu atrás de você, se alguém olhou para o outro, se comunicou. Embora agora você não possa mais usar celular dentro dos bancos, né? Mesmo assim a gente não se sente tão seguro, né? Porque nunca se sabe. Eles teriam que colocar segurança já por fora do banco, você entendeu? E eles observar já fora do banco, observar quem entra e quem sai. Entre as propostas que nós defendemos está
a melhoria dos equipamentos de prevenção, principalmente a porta giratória. Nós queremos que essa porta de segurança seja obrigatória em todas as agências e postos de serviço. Queremos também câmeras de monitoramento em todas as unidades, vidros blindados nas fachadas e queremos também medidas de prevenção para combater o crime da saidinha de banco, que está apavorando os clientes e matando. Nós queremos que haja a instalação de divisórias e biombos entre a fila de espera e os caixas, de modo que o cliente possa fazer a sua transação em condições de privacidade, para que nenhum olheiro possa observar. Porque não adianta proibir o celular, porque não funciona. Tem que colocar equipamentos que garantam a privacidade. Então são medidas que os bancos têm condições de implantar, diante dos altos lucros que os bancos vêm auferindo. Só nesse primeiro semestre os bancos lucraram quase 25 bilhões de reais. Então eles têm condições de instalar esses equipamentos. Sem consenso nas negociações, os servidores públicos federais continuam em greve e realizam nesta terça-feira, dia 21, mais um dia nacional de luta em todo o Brasil. Os servidores buscam uma proposta alternativa ao percentual de 15,8% apresentado verbalmente pelo Ministério do Planejamento, para que abranja pelo menos 18 categorias, ou seja, mais de 500 mil trabalhadores. A Condicef vai consultar suas bases para definir os rumos do movimento grevista, que já é um dos maiores da história de lutas dos movimentos dos servidores públicos. Foi divulgada na última quinta-feira a pesquisa CAGED, Cadastro Geral do Emprego e Desemprego do Ministério do Trabalho, referente ao mês de julho de 2012. Em julho, o emprego cresceu 0,37% em relação ao mês anterior. Foram criados 142.496 postos de trabalho formais. No acumulado de 2012, o nível de emprego subiu 3,25%. Nos últimos 12 meses, o aumento foi de 4,09%. Após 51 anos do primeiro Congresso Nacional Camponês, movimentos sociais voltam a se reunir em mobilizações conjuntas na luta pela terra. É o encontro unitário dos trabalhadores, trabalhadoras e povos do campo, das águas e das florestas, organizado pela Via Campesina, CONTAG e FETRAF, que acontece em Brasília e reúne mais de 5.000 pessoas. As atividades tiveram início ontem, segunda-feira, e acontecem no Parque da Cidade, onde também foi montado um acampamento. O encontro termina amanhã com uma grande marcha rumo à esplanada dos ministérios. A cobertura completa você verá nas próximas edições do Jornal da CUT. A TV CUT completou 2 anos nesta segunda-feira, 20 de agosto, juntamente com outros veículos de comunicação da Central. Site integrado com estaduais e ramos, rádio e redes sociais, ferramentas à disposição dos trabalhadores e trabalhadoras. O site da CUT Brasil reúne informações institucionais, notícias sobre o mundo do trabalho, campanhas e as principais ações da Central, além de galerias de fotos, vídeos e links de mídias parceiras. Em julho de 2012, os conteúdos da Rádio CUT passaram a ser distribuídos para mais de 1.500 emissoras, entre comunitárias, educativas e comerciais, com o aproveitamento diário nesta primeira fase de mais de 10% em todo o Brasil. A TV CUT tem toda a programação disponível na internet e os conteúdos podem ser baixados e reproduzidos pelas entidades cutistas e parceiras, gratuitamente e em alta definição. Acesse www.cut.org.br. E o Jornal da CUT fica por aqui. Até a nossa próxima edição.